Cara presidente desta sessão, senadora Rose de Freitas, que aqui representa o Estado do Espírito Santo, pelo PMDB, junto com dois outros bravos senadores, tanto quanto ela, Magno Malta, do PR, e o senador Ricardo Ferraz, do PSDB. Senadora Rose de Freitas, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu ocupo o seu lugar aqui nessa tribuna para da atenção que prestei a tudo que Vossa Excelência falou, para dar a minha interpretação dessa cantilena que está longe de acabar, lamentavelmente, dessa cantilena do golpe. E vou lhe dizer, senadora Rose de Freitas, às vezes eu fico pensando que aquele mestre do nazismo, da comunicação, ele é mestre de muitas lideranças, lamentavelmente em nosso país, de dizer o seguinte: é uma técnica conhecida, repete, repete, repete uma mentira até que ela se transforme numa verdade. É conhecida esta técnica. Agora, veja só, senadora Rose de Freitas, senadora Thaídes, eles deram as costas literalmente à sociedade brasileira. E por que deram as costas? Deram as costas, primeiro, à Constituição do nosso país, que aqui nesta casa foi respeitada, porque nessa mesa sentou-se ninguém menos do que o presidente do Supremo Tribunal Federal para presidir o processo de impeachment. E esta casa, soberanamente, seguindo o rito constitucional, pela segunda vez na sua história desde 88, cassou o mandato de uma presidente. Uma presidente que não ouvia ninguém e que fez do seu ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, um verdadeiro saco de pancadas, porque ela não acreditava naquilo que defendia Joaquim Levy, o seu ministro da Fazenda. Ela não acreditava. E por isso que o coitado do Joaquim Levy se transformou num verdadeiro saco de pancada. E foram muitos e muitos jantares para convencer daquilo que ela própria não tinha convicção e nem acreditava. E não ouvia porque os próprios petistas reclamavam da falta de diálogo da presidente, do partido dos petistas. E agora nós temos que ouvir essa cantilena repetida do golpe. Mas também não prestaram atenção e estão dando as costas de novo à sociedade. Sabe por quê? Porque as urnas no dia 2 de outubro, senadora Rose de Freitas, senadora Thaídes, as urnas no dia 2 de outubro varreram o partido que estava no poder. Teve estado como Mato Grosso do Sul que não elegeu um prefeito do Partido dos Trabalhadores. Um prefeito. Será que isto é pouca coisa? Mas será que não tiveram sequer, não diria humildade, porque isso falta, nunca teve no PT, mas pelo menos respeito à decisão soberana das urnas, que varreram o partido. Na minha capital, Porto Alegre, o PT não conseguiu ir ao segundo turno. E olha que Porto Alegre foi várias vezes comandada por este partido. A herança que o PT deixou para o atual governador foi transferir a ele a responsabilidade por reajustes de várias categorias que ele não deu. Tomou empréstimos irresponsavelmente que o Estado tem que pagar. E a situação financeira do Estado, e isto o governador, não sei por que razão, não fala, mas foi uma herança que agora está pagando o preço. E quem está pagando o preço são os servidores públicos. Os servidores públicos, na mesma situação que foi referido aqui há pouco nessa tribuna. A irresponsabilidade fiscal, porque o governador anterior passou a mão em todos os recursos dos depósitos judiciais. Claro, reconheço que outros governos fizeram, estava errado, porque fizeram sem limite. Tomaram empréstimos, o governo anterior do PT tomou empréstimos em organizações internacionais, em dólar,
para o custeio da máquina pública. Isso é ignorar os princípios mínimos, primários até, de gestão pública. Senadora, a senhora não tem ideia do que ficou. Por isso as urnas ratificaram de maneira, eu diria, retumbante, nas urnas do dia 2 de outubro, ratificaram aquilo que aqui nós decidimos. E é inacreditável que os petistas que têm se sucedido aqui na mesma cantilena de um governo ilegítimo ignorem o resultado das urnas. Ignorar o resultado das urnas é dar as costas à democracia, daqueles que se dizem democratas, mas o que menos são democratas. Não respeitam a vontade popular. O PT ganhou em apenas uma capital, Rio Branco, no Acre, e nenhuma mais. Até a disputa em Recife, pelas pesquisas, o candidato da situação está bem à frente do candidato do Partido dos Trabalhadores. O PT colheu o que plantou. Então, que moral tem de chegar aqui na tribuna para fazer reclamações, a cantilena de sempre de golpe? Isso já... Primeiro diziam que o Temer tinha afastado 3 ministros e que aquilo era... Diziam que ia acabar a Bolsa Família. Acabou isso porque nada aconteceu. Pelo contrário, Bolsa Família, que tinha recebido um reajuste de 9%, recebeu um reajuste de 12%, simplesmente com um ajuste das irregularidades que estavam sendo praticadas na distribuição de um programa extremamente valioso. Mas eu, sinceramente, penso até que o Bolsa Família seria muito mais valioso se condicionasse a concessão a uma carteira do trabalho assinada. Junto com o Bolsa Família, a carteira do trabalho. Isso sim daria aquilo que, socialmente, a cidadania asseguraria ao cidadão que mais precisa em nosso país. Essas questões precisam ser ditas como elas são. E como perderam os empregos que foram tomados de assalto no país, ao longo de 13 anos, foram criadas 44 empresas estatais. E eu pergunto a quem está me assistindo agora, você tem ideia o que fazem essas estatais que consomem muito dinheiro? Sinceramente, eu sou senadora, não tenho a mínima ideia do que estão fazendo essas estatais. A gente só nota o serviço quando ele aparece na eficiência. Se fosse uma estatal, por exemplo, para melhorar o fornecimento de medicamentos para a população, medicamentos básicos, ótimo, eu seria a primeira a aplaudir essa estatal. Mas a gente não sabe onde está esse saco sem fundo. E por que criaram tantas estatais? Cabides de emprego, porque na estatal não faz concurso público para o ingresso. Essa é a questão. Nessa semana, o Tesouro Nacional mostrou um mapa que mostra algumas das razões pelas quais o nosso país está nessa situação de calamidade pública, melhor dizendo, calamidade financeira pela crise provocada não por 12 milhões de desempregados, por muito mais do que isso, talvez 23 milhões de desempregados, somando tudo, porque não se sabe, como tem repetido aqui o senador Ataídes, a metodologia aplicada para fazer esses levantamentos. Mas o Tesouro Nacional mostrou com clareza, e esse gráfico foi do Jornal Nacional, a dívida da União. A dívida da União do ano de 2006. Quem governava em 2006? Quem? Presidente Lula. 2006,
Nós tínhamos, em 2006, 188 milhões de habitantes, em 86. Quem nascia em 86, quando a nossa dívida era de 1.237 bilhões, quem nascia naquele ano de 2006, quem nasceu com uma dívida de R$7 mil. Cada brasileiro que nasceu em 2006, nasceu com uma dívida de R$7 mil. Agora, 2016, olha para onde foi o gráfico da dívida. 3 trilhões e 300 bilhões de reais. 3 trilhões, mas um detalhe relevante. Esta é a dívida da União, do governo federal. Se somar isto, a dívida dos estados e municípios vai para 4,4 trilhões de reais. 4,4 trilhões de reais. Mas vamos ficar na dívida da União. Então, aquele brasileiro que nasceu agora, ele já não tem uma dívida, porque nós temos, olha só, hoje, 206 milhões de habitantes. 206 milhões de habitantes. Então, o brasileirinho que está nascendo hoje já nasce com uma dívida de R$15 mil. Olha só, passou de R$7 mil a dívida de cada cidadão, se ela fosse distribuída por toda a população, era R$7 mil. Hoje, R$15 mil, mais do que o dobro. Foi isso que levou o caos, foi a gastança desenfreada. E um detalhe também importante, nessa dívida calculada pelo Tesouro, não está o endividamento das empresas estatais. Então, isto eu estou trazendo tão somente para justificar por que estamos tendo que ter a responsabilidade e a consciência com o dever com a nação brasileira, com quase 20 milhões de desempregados, com pessoas não tendo acesso ao atendimento hospitalar, com mães não tendo vaga na escola fundamental pública, não tendo vaga na creche, a mãe que trabalha. E sabem por que tudo isso está acontecendo? Porque não houve, ao longo desse tempo, nem prioridade, nem planejamento. A única preocupação era criar um programa e dar o selo do governo de plantão. O maior exemplo disso, dessa falta de planejamento, são as UPAs, Unidades de Pronto Atendimento. Sabe como é que funciona isso? O governo federal, eu vou colocar uma UPA num bairro em Porto Alegre. Às vezes, num bairro de difícil acesso para moradores do próprio bairro. Fazia o prédio e entregava à prefeitura, que tinha de contratar enfermeiro, médico e todo o aparato técnico de pessoal, ou seja, o custeio de funcionamento de uma UPA. É uma espécie de presente grego ou querer fazer festa com chapéu alheio. Em vez de pegar aquele dinheiro, de construir as novas unidades e reforçar os hospitais filantrópicos, as santas casas, os hospitais comunitários, que são tantos no meu estado, respondem pelo maior volume de atendimento do SUS. E tem uma avaliação positiva da comunidade atendida pelo SUS nessas instituições. Em vez de dar recursos, repassar os recursos mediante o atendimento maior, como foi feito no FIES, por exemplo. Não, tinha que ter criado um programa das UPAs. Era muito mais rentável do ponto de vista da sociedade e muito mais eficiente e com um resultado muito melhor do ponto de vista do atendimento se o governo tivesse feito isso. Mas não, era preciso ter uma marca. Assim como era preciso ter, na megalomania
de ter uma Copa do Mundo no Brasil em 2014. Nós não tínhamos condições de fazer esse financiamento. E agora há pouco, aqui na tribuna, uma senadora veio dizer que teve dinheiro para mandar para o Rio de Janeiro por causa da Olimpíada. Quem é que trouxe a Olimpíada para o Brasil? Os mesmos que trouxeram a Copa do Mundo para fazer um evento importante, relevante, o desempenho dos atletas brasileiros maravilhoso. Mas nós não precisávamos ter comprometido uma receita que agora falta para pagar o salário dos servidores, simplesmente por conta de um desajuste fiscal irresponsável. Eu acabei de ler e faço questão de reproduzir aqui um texto porque admiro muito um economista que muito me ensinou. Quando eu era jornalista, em 79, quando cheguei em Brasília, me atendia às 7 horas da manhã no seu gabinete. Um homem que sempre trabalhou muito. O título do artigo é PEC 241, Essência do Mal ou Começo do Bem? Muito sugestivo o título. PEC 241, Essência do Mal ou Começo do Bem? Não há uma bala de prata para matar todos os problemas criados pelo governo anterior. Esse artigo foi publicado no jornal Valor Econômico, do dia 25, e é da autoria do meu amigo, que eu tenho a honra de prestigiá-lo, porque muito me ensinou, o ex-ministro Antônio Delfim Neto. E ele diz o seguinte, escreveu isto: o Brasil não tem escolha e não há uma bala de prata para matar todos os seus problemas, mas é evidente que a recuperação das condições do crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, e do emprego passa por uma política fiscal que compatibilize, num horizonte de tempo aceitável, o crescimento das despesas primárias com o das receitas líquidas. Aqui está resumido. Mas ele diz mais, o governo tomou a decisão de iniciar esse processo, apresentando ao Congresso Nacional a PEC 241, já aprovada na Câmara dos Deputados em 2 turnos. Ela estabelece um limite de gastos e gastos primários globais, o que não é nenhuma novidade no mundo. E propõe esforço não maior do que fizeram um bom número de países. Talvez a sua grande virtude seja a de lembrar aos brasileiros que a resposta certa à pergunta "você prefere A ou B?" não é, infelizmente, ambos. Boa parte das críticas à PEC 241 confirma como é difícil fazer prevalecer o razoável contra o poder gigantesco que adquiriram as corporações organizadas. Uma delas chegou a afirmar que se põe em risco a própria democracia, pois caçaria os direitos do Legislativo e ameaçaria a independência do Judiciário e do Ministério Público, um claro exagero, texto do ex-ministro Delfim Neto. Eu vou abrir aspas agora para ler o despacho do ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, porque aqui muito se falou da inconstitucionalidade dessa PEC, ao negar o pedido das oposições para suspender o trâmite da PEC do teto dos gastos públicos. Abre aspas, palavras textuais do ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, relator ao negar a liminar. O ministro Barroso escreveu: a responsabilidade fiscal é fundamento das economias saudáveis e não tem ideologia. Vou repetir. Palavras textuais na sentença liminar do ministro Roberto Barroso. A responsabilidade fiscal é fundamento das economias saudáveis e não tem ideologia. Desrespeitá-la significa predeterminar o futuro com déficits, inflação, juros altos, desemprego e todas as consequências negativas que dessas disfunções advêm. A democracia, a separação de poderes e a proteção dos direitos fundamentais decorrem de escolhas orçamentárias
transparentes e adequadas. Vou repetir a frase, senadora Rose de Freitas. A democracia, e queria que Vossa Excelência pudesse me dar uns minutos a mais, assim como fiz com a senhora. Número 5 ali, é só apertar o mais 5 que dá certo. A democracia, a separação de poderes e a proteção dos direitos fundamentais decorrem de escolhas orçamentárias transparentes e adequadamente justificadas, e não da realização de gastos superiores às possibilidades do erário, que comprometem o futuro e cujos ônus recaem sobre as novas gerações. Senadora, só registrar, estava na galeria ouvindo Vossa Excelência, a Instituição de Ensino Universidade Cândido Mendes, de Niterói, do curso de Direito. Nós agradecemos a presença. Sejam bem-vindos à casa de todos vocês. Bom, como são estudantes de Direito, sabem bem de quem é Roberto Barroso e o que significa essas palavras nesse despacho negando a liminar solicitada pela oposição contrária à PEC 241. Então, essa manifestação do ministro da Suprema Corte deixa muito claro que não há nenhuma violação à constitucionalidade, não há nenhuma violação aos direitos constitucionais, nem ao equilíbrio de poderes aqui. Então, porque, vou repetir a frase lapidar dele, a responsabilidade fiscal é fundamento das economias saudáveis e não tem ideologia. Prossigo o que disse o ex-ministro Delfim Neto. Ao contrário, pela primeira vez em 30 anos, o Legislativo, senadora Rose, e Vossa Excelência chamou muita atenção dessa responsabilidade, terá de cumprir seu papel fundamental, escolher as prioridades de um orçamento construído a partir da melhor estimativa de receita possível e fiscalizar a sua execução. Até aqui, a escolha foi risonha e franca. O resultado só não foi pior, porque a variável de ajuste era o boca de caixa. O refúgio eram os restos a pagar. Era exatamente essa a realidade, Vossa Excelência, como presidente da Comissão Mista de Orçamento, sabe bem disso. Será exatamente o oposto com a PEC 241. Fixa-se um teto nominal para a despesa primária total, a despesa efetiva do exercício anterior, corrigida pela taxa de inflação. E o Congresso, na sua mais plena soberania, escolherá as prioridades. Respeitará um piso para o dispêndio de educação, que em 2017 já obedecerá aos 18% da receita líquida e depois será corrigido pela inflação. E outro para as despesas de saúde, para o qual se antecipou a vinculação de 15% da receita líquida, que só ocorreria em 2020. Tem mais, se o Congresso julgar que tais pisos devem ser aumentados, tem todo o poder para fazê-lo. Basta decidir que eles têm maior prioridade do que o que deverá ser cortado para manter a despesa constante. A PEC 241 tem, sim, seus problemas, mas não são esses. Apenas para dar um exemplo obviamente absurdo, mas não extravagante, como uma das críticas, suponhamos que num improvável ataque de lucidez, o Congresso Nacional, em nome da sociedade que o elegeu, decidisse, para aumentar os gastos com educação e saúde, cortar suas próprias despesas e congelar seus salários juntamente com os dos outros poderes, que até as inexistentes esquinas de Brasília sabem, são um múltiplo de equivalentes do setor privado que os financiam. Quem reclamaria? Afinal, qual é o poder probatório dos exercícios científicos que mal escondem a generosidade de uma esquerda infantil, que apontam a PEC 241 como a essência do mal escondido no neoliberalismo? E a última frase, muito pequeno, como o futuro é opaco, escolhem suas hipóteses, às vezes inconscientemente, para obter o resultado que desejam. Assim como ensinou Pareto, com hipóteses convenientes, podemos provar
qualquer coisa. E eu gostaria de pedir a transcrição nos anais do Senado desse artigo e queria fazer um registro agora para terminar, senadora Rose de Freitas. Ontem eu fui entrevistada numa emissora de rádio de Farroupilha, chamada Rádio Espaço, pelo Rogério Portolan, que é um repórter muito atento, e ele me informou que os alunos de um Instituto Federal de Educação haviam não entrado, não invadido na instituição, não veio ocupação, mas saíram de lá, foram os alunos à Câmara de Vereadores para pedir o apoio dos vereadores, do presidente da Câmara de Vereadores, para aquilo que eles não querem, certamente informados por alguns líderes que têm mais um veso político, ideológico, do que propriamente técnico sobre a PEC 241. A PEC 241 não vai tirar o futuro de ninguém, mas se não for aprovada, sim, não terá futuro a próxima geração. Então, eu queria elogiar esses alunos que foram à Câmara de Vereadores. Sabe por quê, senadora? Porque assim evitou-se aquela tragédia que aconteceu lá em Curitiba com a morte de um estudante. Não é isso que nós queremos. A manifestação democrática, esses alunos de Farroupilha, do IFET de Farroupilha, deram uma demonstração clara de compromisso com a democracia, com a verdadeira democracia. Então, por isso, eu queria agradecer ao Rogério Portolan, não só pela oportunidade da entrevista, mas também por ter informado que aqueles alunos foram à Câmara de Vereadores para lá, sim, num diálogo aberto e franco, manifestar as suas posições a respeito desses temas e também da reforma do ensino. Muito obrigada, senhora presidente.